Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são as prioridades que devem ser levadas em consideração para, no caso, a pessoa sair do endividamento, né? As dívidas, o endividamento é uma questão extremamente preocupante na nossa sociedade. Existem inúmeras famílias endividadas e durante muito tempo eu realizei audiências na vara civil, justamente não somente formatando acordos, como firmando acordos entre as partes, e eu sei justamente o grau de problema que isso, o grau que esse problema tem na nossa sociedade, tá joia? Então esses aspectos que eu vou trazer aqui eu considero bastante importantes e de repente vão te ajudar nessa elaboração da solução, tá bom? Eu preparei uma série de slides aqui justamente para nos ajudar e nessa condução desse processo te ajudar um pouquinho a entender de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, né, o que você precisa ser feito, o que você precisa considerar, tá bom? Vamos lá então. Bem, já que existe um problema, então há de haver, obviamente, uma solução, correto? Então a gente tem que pensar exatamente nos aspectos que precisam ser observados e nas decisões que precisam ser tomadas justamente para que a pessoa possa efetivamente se livrar desse problema pelo qual ela está passando. Então, já que existe um problema, obviamente existe uma solução, né? E a primeira pergunta que todas as pessoas me fazem nesse momento é: Marcelo, como é que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas se eu tenho um monte de dívidas, no caso, acumuladas, né? Qual o melhor caminho, né? Quais são os passos iniciais que eu tenho que tomar justamente para conseguir resolver essa minha questão do endividamento? Mas antes de começar, eu gostaria de pedir, no caso a você, que se inscreva no canal, né? Deixe a sua curtida e ative as notificações para que você possa receber os novos episódios, não somente do Em Podcast, como também os novos vídeos que eu for disponibilizando aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Teófilo, né? Eu sou formado em Direito, sou empresário do setor imobiliário há bastante tempo, também trabalho há bastante tempo com investimentos, né? E fora isso, eu sou fundador da Empoderia, que é uma empresa voltada para a educação financeira e para a cultura de investimentos pessoais, né? O meu trabalho com a Empoderia consiste justamente em disseminar a educação da melhor maneira possível em nossa sociedade, né? Da forma mais ampla possível em nossa sociedade. E também o intuito com isso é o quê? Fazer com que você conquiste, né, a sua liberdade financeira justamente através desse hábito dos investimentos. E isso de uma maneira bastante simples e descomplicada. Mesmo que porventura você tenha dívidas. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Marcelo, mesmo uma pessoa tendo dívidas, ela já deve começar a adotar uma postura de investimentos? Com certeza, né? A cultura de investimentos, ela muda a percepção da pessoa, ela muda a forma da pessoa agir, a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa se comportar. Então, o melhor caminho para isso qual é? É justamente um processo de autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa entender o que a leva a contrair aquelas dívidas, o que a leva a ter aquele comportamento compulsivo quando o assunto é justamente as finanças, né? Então, ela participando desse processo de autoconhecimento, ela se conhecendo, fica muito mais fácil dela começar a encontrar as soluções, tá bom? Eu vou deixar aqui também no descritivo um link onde você pode baixar gratuitamente lá no site o e-book que eu escrevi, Finanças sob Controle, tá? É um e-book com conceitos, na minha opinião,
importantes e básicos, né? Mas com dicas importantes para quem efetivamente deseja sair do endividamento, né? Acabar efetivamente, de uma vez por todas, com as dívidas, tá joia? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que deve ser feita é justamente o reconhecimento do problema, né? A pessoa precisa entender que existe um problema e que esse problema precisa ser resolvido em algum momento. Você precisa reconhecer que existe um problema a ser resolvido. Por quê? Porque você vai ter que mudar hábitos. Você vai ter que compreender que existe uma situação pela qual você está te levando a enfrentar uma série de problemas, muitas vezes na sua casa, na sua família, e que esse problema ele só vai conseguir ser resolvido e ser sanado a partir do momento que você reconheça que ele exista, né? Se você continuar negando a existência do problema, fica muito difícil. Então, o ponto de partida para resolver qualquer problema é justamente o seu reconhecimento. Você precisa reconhecer que existe um problema. Somente com esse grau de compreensão, né, com esse grau de consciência, que você vai começar a encontrar o quê? Os melhores caminhos justamente para resolvê-los, né? E isso só é possível a partir do momento que você consegue é, fazer uma reflexão bastante ampla sobre o seu comportamento, uma reflexão muito ampla sobre o seu hábito de consumo, como eu falei anteriormente. Se você não aceita que tem dificuldade para resolver um determinado problema, você jamais vai conseguir encontrar justamente a solução, né? E você vai continuar vivendo essa situação permanentemente. Então a dica que eu lhe dou é a seguinte: faça isso de uma forma bastante tranquila, com prazer, pensando em todas as coisas boas que você deseja conquistar para a sua vida, né? Pense sobretudo na sua paz, na paz da sua família, né? Pense na sua saúde, na sua casa cercada de boas energias, né? Parece um pouco piegas isso que eu estou falando, parece um pouco démodé, ou de repente clichê, mas não é não. Ou seja, as pessoas quando elas estão vivendo problemas, estão endividadas, elas têm por hábito transferir esses problemas para suas relações pessoais, transferir os problemas para suas relações profissionais, né? Então isso acaba repercutindo de uma forma bastante intensa, não somente nas suas casas, de repente na casa da pessoa, como também no seu ambiente de trabalho. Então fazer uma análise de uma forma serena, de uma forma tranquila, é bastante importante para que você possa resolver o problema, né? E o que é fazer uma análise de uma forma bastante tranquila? Significa você sentar e conversar com as pessoas que moram com você, né? E discutir abertamente as questões financeiras com essas pessoas. Você precisa dialogar e falar abertamente sobre o problema pelo qual vocês estão passando, né? Esse é o passo inicial para que a solução possa ser encontrada. Então, o caminho inicial para resolver o problema qual é? É justamente o caminho do diálogo, né? Quando existe diálogo, existe sempre a possibilidade de se encontrar uma solução, né? O caminho inicial é justamente o diálogo, o bate-papo, a conversa, mas isso, como eu falei para vocês, tem que ser de uma forma tranquila e de uma forma serena. Por quê? Porque quando as pessoas sentam para conversar e para discutir sobre um determinado problema, elas têm uma tendência natural a transferir o problema para as pessoas que estão próximas a ela, né? Então, normalmente transfere para o filho, acusa o filho, a gente está passando por isso porque você não tem responsabilidade com dinheiro, transfere para a esposa, transfere para o marido, ou então transfere para o colega de trabalho. Isso é bastante comum. Então, é importante que você elimine qualquer que seja a energia negativa. Deixa essa energia negativa do lado de fora e senta para conversar com as pessoas próximas sobre os problemas, mas de uma forma bastante tranquila, de uma forma
bastante serena, que aí as coisas começam a clarear e as soluções começam a aparecer, né? Então faça isso com naturalidade, né? Buscando sobretudo o quê? Refletir, entender. Entender o quê? Entender o que leva você, né, ou de repente a sua família, a passarem por essa situação, por essa falta de equilíbrio financeiro, né? Então vamos lá. O que será que faz com que vocês passem por essa falta de equilíbrio financeiro? Né? Será que é uma questão estrutural? E o que é uma questão estrutural? Todos nós sabemos que não existe educação financeira nas escolas, não existe educação financeira nas faculdades, não existe a cultura de investimentos, né? Somente agora que a questão de desenvolvimento do empreendedorismo, né, do desenvolvimento de negócios, começou a ganhar uma escala maior, as pessoas começaram a falar mais amplamente sobre isso. Até então nem sobre isso se falava. Então, sobre essa cultura de poupar, de economizar, de investir, nunca se falou. Então, quando eu falo sobre a questão estrutural, não é somente nas escolas e nas faculdades. A grande maioria das pessoas, a grande maioria das famílias, não fala sobre isso com seus filhos dentro das suas casas. Então, isso é o que eu chamo de processo estrutural, né? Ou seja, não existe esse tipo de debate, não existe esse tipo de conversa quando nós ainda somos crianças ou quando somos adolescentes. E qual é a consequência natural disso, né? É a dificuldade que existe do adulto em lidar com o dinheiro. Por isso que o número de endividados no país é tão grande. Então, as pessoas, quando não têm a informação, né, e nem têm a orientação quando novos, elas têm uma tendência natural de se transformarem em adultos com dificuldades em lidar com dinheiro. Não é uma regra, tá? Mas ao mesmo tempo é uma tendência, existe uma tendência nesse sentido. Então, será que o seu problema de repente está relacionado a essa questão estrutural, ou seja, essa dificuldade em lidar com o dinheiro, ou será, desculpa, ou será que o seu problema ele está relacionado a questões emocionais? Por que questões emocionais? Eu não sei se vocês sabem, ou se você sabe, mas existem muitas pessoas que têm problemas financeiros e elas fazem o quê? Perdão, elas têm problemas pessoais ou profissionais, problemas em casa ou problemas no trabalho, e elas acabam descontando esses problemas no dinheiro, ou seja, na forma compulsiva de gastar dinheiro. Então elas vão a shoppings, fazem compras desnecessárias, assumem compromissos sem nenhum tipo de planejamento, gastam de uma forma desenfreada, de uma forma desmedida, né? Então, às vezes o problema é um problema estrutural, mas às vezes é um problema que está muito relacionado a aspectos emocionais. Então, por isso que é extremamente importante que você reconheça o problema e que você comece a fazer uma análise sobre justamente o que leva você a passar por esse tipo de situação, né? Enfim, busque entender o que faz com que o problema exista na sua vida, tá joia? Vamos lá, próximo slide aqui. A seguir, né, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar fazer um diagnóstico financeiro. Você precisa compreender que só conseguirá transformar a teoria, né, em ações práticas a partir do momento que você fizer o quê? Um bom diagnóstico das suas finanças, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando você reconhece o problema e você começa a fazer essa análise, você começa a bater um papo com a sua família, com as pessoas que moram com você, você começa a compreender justamente a dimensão do problema. Você começa a compreender que existe realmente o problema. Mas, ao mesmo tempo, só compreender que existe o problema não é o suficiente. É importante que você faça um diagnóstico das suas finanças. Ou seja, através do diagnóstico, você vai conseguir transformar a teoria, né, a compreensão do problema em ações práticas, né? Então, com esse tipo
justamente com esse tipo de diagnóstico, você consegue transformar a teoria, né, em caminhos para você justamente encontrar o que? As soluções para você conseguir resolver o problema. Esse tipo de diagnóstico, ele vai te mostrar o que? Ele vai te trazer o que? Um retrato fiel da sua realidade financeira. E a partir daí é que você vai poder o que? Planejar quais são as ações que você vai ter que tomar justamente para você conseguir executá-las da melhor maneira possível e conseguir transformar a teoria justamente em soluções práticas, tá bom? Sem um bom diagnóstico financeiro é muito difícil, se torna muito difícil você conseguir estabelecer as metas e os objetivos que você terá que cumprir justamente para você conseguir superar esse problema. E por que isso? Justamente porque você não tem o panorama exato, né, das suas dívidas. Você não sabe exatamente quais são as suas dívidas, né? Para quem você deve, né? Quais são os seus credores. Você tem uma falsa percepção da sua realidade. Então, o diagnóstico ele te traz justamente essa sensatez em relação à sua realidade financeira. Então, é fundamental que você registre as suas dívidas. Então, pega um caderno, então abre um bloco de notas ou então uma página do Word, né? E comece a registrar todas as suas dívidas justamente para que você consiga superar e o que? Vencer essa fase adversa pela qual você está passando, tá bom? Vamos lá. Então faz o seguinte, a partir de agora, você vai fazer um diagnóstico financeiro e como é que você vai fazer esse diagnóstico? Faça um levantamento detalhado de todas as dívidas que você possui, né? Mas faz esse como se diz, essa listagem, né? Enumerando justamente por prioridades, né? E importante, não se esqueça de nenhuma dívida que porventura você possa vir a ter. Ou seja, enumere todas as suas dívidas, deixe todas elas detalhadas. Né? Quais são as suas dívidas, né? Para quem você deve, o valor de cada uma dessas dívidas. A partir desse momento, você vai entender, você vai ter a clareza da sua situação atual. Aí muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Marcelo, mas como assim separar as dívidas por prioridade? Bem, você precisa separar as dívidas que estão relacionadas à sua que eu chamo de dívidas essenciais, ou seja, aquelas que precisam ser priorizadas para serem negociadas e pagas, porque elas estão relacionadas o quê? À manutenção da sua ordem pessoal, né? O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber quais são as suas dívidas relacionadas à conta de luz, conta de água, conta de gás. Afinal de contas, ninguém consegue viver sem energia elétrica dentro de casa, né? Ninguém consegue viver sem água dentro de casa, né? Então, por incrível que pareça, eu posso estar falando uma coisa aqui que de repente você aí do outro lado está falando assim, mas eu não tenho dívidas com, com empresas de energia elétrica, não devo à companhia de gás, mas existem muitas pessoas que devem à energia elétrica, a empresa de energia elétrica, empresa de gás, né? E o objetivo dessa análise inicial dessas dívidas que são as essenciais é justamente o que? Evitar o corte dos serviços que são considerados os serviços indispensáveis para a sua vida, né? Com isso, você começa a organizar a sua vida de uma forma que você consiga ter o quê? A harmonia inicial necessária para quê? Para resolver as demais dívidas, né? As dívidas, de repente, que são consideradas as suas maiores dívidas e normalmente são as maiores dívidas de todas as pessoas, né? Então vamos lá. Então você precisa ser realista em relação à sua situação de vida, né? Você precisa encarar a situação
o fato de que você tem dívidas e que essas dívidas elas precisam ser resolvidas, né, precisam ser sanadas. Então, faça esse trabalho inicial de análise justamente para você separar as dívidas que são as prioritárias que precisam ser resolvidas das secundárias, as que você vai resolver num segundo momento, né? Então vamos lá. E aproveite também e faça nesse processo de separação das dívidas, né? Selecione todas as dívidas também que envolvem bancos, né? Bancos, cartões de crédito, ou seja, instituições financeiras, empresas, lojas. Provavelmente, né, nessas dívidas que eu estou falando agora, essas são as que têm as maiores taxas de juros. Normalmente, cartão de crédito, empréstimo pessoal, são as que incidem as maiores taxas de juros, né? Então, faça uma comparação dessas dívidas com as instituições financeiras, com bancos, com as demais dívidas, né? As dívidas relacionadas à conta de água, conta de luz, e ver se não procede isso que eu estou colocando para vocês. Veja se realmente essa informação não está correta, né? Então, somente com esses dados em mãos, quando você tiver essas dívidas todas relacionadas, é que você conseguirá o quê? Fazer uma análise e traçar justamente uma estratégia para você conseguir se livrar das suas pendências financeiras, né? Outro fator extremamente importante é que você consiga negociar com as instituições financeiras, mas de uma forma realista. Então você precisa adotar uma postura que seja extremamente responsável e realista em relação à sua realidade de vida. Por que eu estou falando isso, né? E isso eu posso falar com muita propriedade, porque durante muitos anos eu realizei audiências na vara civil justamente firmando acordos, né? Desenvolvendo soluções, né, entre as partes, e, e eu via nesse momento justamente os advogados das empresas chegarem para as pessoas que estavam endividadas e apresentar uma proposta, exemplo, eu divido essa dívida aqui para você em 8 parcelas de R$ 1.000. E a pessoa, na ânsia de querer resolver a situação, né, de se livrar do problema, de se livrar da dívida, ela já ia aceitando. E aí eu chegava para a pessoa e falava assim, dá licença, mas quanto você ganha? Ganha R$ 2.000. Tá? Então, provavelmente aquela pessoa que ganhava R$ 2.000, ela tinha também outras dívidas, né? Então, quando eu começava a conversar com ela, ficava claro que ela tinha outras dívidas. Então, como é que ela ia pegar e fechar um acordo, formatar um acordo, onde ela ia se responsabilizar pelo pagamento de 8 parcelas de R$ 1.000, se ela tinha de renda R$ 2.000 por mês, né? Então isso não era uma atitude realista. Então é importante que você seja realista para que justamente para que você possa formatar um acordo, né, fechar um acordo que seja um acordo que você vai poder honrar, né? Do contrário, o que vai acontecer? As pessoas pagam a primeira parcela, pagam a segunda parcela, na terceira parcela abandonam o compromisso. E com isso, o que acontece naturalmente? O problema ele tende a se agravar ainda mais, porque aí vai incidir juros sobre juros, a empresa já não vai ser tão flexível num segundo momento. Então é extremamente importante que você seja realista para que você possa fechar um bom acordo, porque o objetivo do acordo qual é? Que você consiga sair das dívidas e ao mesmo tempo que o seu credor ou os seus credores possam vir a receber justamente o pagamento, né, do valor que foi emprestado a você, né? Seja através de um parcelamento de uma compra que você fez, enfim, não importa, né? Então, não adianta simplesmente os credores chegarem e apresentarem uma proposta que você não vai ter condições de honrar depois de alguns meses, né? Então, esse tipo de comportamento por parte das pessoas, como eu coloquei para vocês anteriormente, é bastante comum. As pessoas, no ímpeto de querer resolver o problema, elas já vão aceitando a primeira proposta que elas recebem, né, justamente para elas se livrarem do problema. Por quê? Porque isso traz uma sensação de alívio, de conforto num primeiro momento. Mas esse alívio, esse conforto, é um alívio, um conforto temporário, né? Logo a seguir, o problema já volta numa escala muito maior, como se fosse uma bola de neve, né?
Então, e ele tende, obviamente, a piorar ainda mais a sua situação. Vamos lá, vamos em frente. Então, gente, não se esqueça do seguinte: não tenha vergonha do seu momento atual, né, de vida, né? Todas as pessoas passam por dificuldades financeiras, todas as pessoas têm momentos adversos na vida, né? Às vezes por falta de conhecimento em lidar com dinheiro, às vezes porque, no caso de uma eventualidade, assim, perder um emprego, ou então às vezes por uma questão de saúde. Então é importantíssimo que você não tenha vergonha do seu atual momento, né? E jamais fuja do problema, né? As pessoas têm por hábito fugir dos problemas, não tocar no assunto, né? É o que eu sempre chamo, e o que eu sempre falo de empurrar o problema com a barriga, né? Deixar para resolver depois. Não, o segredo ele está justamente em você enfrentar o problema. E enfrentar o problema de que forma? Enfrentar o problema com a cabeça erguida, né? Ou seja, sem vergonha. Você tem um problema e você está disposto ou disposta a resolver esse problema, né? De uma forma tranquila, de uma forma serena e, sobretudo, de uma forma responsável. Isso é fundamental para que você possa encontrar a solução e efetivamente sanar essa questão na sua vida, né? Então é importante que você esteja ciente, e isso eu falo sempre para as pessoas, que você é capaz sim de sair dessa situação pela qual você está passando, né? Você não somente é capaz de sair dessa situação, como você também é capaz de encontrar um caminho para que você possa viver de uma outra maneira, né? Para que você possa passar a ter uma vida tranquila, uma vida sem dívidas, né? Sem cobranças mensalmente em sua casa, sem telefonemas, né? Porque isso é extremamente desagradável, sem notificações extrajudiciais ou até mesmo judiciais. Então você é capaz sim de encontrar uma solução. Então, a partir do momento que você faça o reconhecimento do problema, né? Para a gente finalizar, que você faça o reconhecimento do problema, que você converse com as pessoas próximas, né? E façam juntas uma análise da sua realidade. Faça o detalhamento de todas as dívidas que existem, né? E comece a traçar um caminho para você solucionar essa questão. Você vai ver que as soluções elas começam a aparecer de uma forma muito mais simples do que você imaginava. Tá joia? Bem, pessoal, mais uma vez foi um prazer enorme, né, gravar mais esse vídeo aqui para vocês. Para mim é uma satisfação enorme, eu adoro realmente fazer isso. Dar aulas, dar palestras, ensinar, ajudar as pessoas a superarem as suas dificuldades. Isso para mim é uma coisa extremamente gratificante, né? E me enriquece bastante. E não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse conteúdo teve né, uma importância, um valor para você, né, não deixe de se inscrever no canal, né, deixe a sua curtida, ative o sininho para você receber as notificações e, sobretudo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas, né, possam ter acesso justamente à informação. As pessoas, quando elas estão passando por esse momento de dificuldade financeira, de dívidas, né, elas se sentem muito constrangidas, elas se sentem muito envergonhadas. E elas têm por hábito não tocar muito nesse assunto com as pessoas próximas, né? Então, quando você compartilha um vídeo, compartilha um conteúdo, né? Você ajuda, de repente, a informação ou a orientação a chegar a determinadas pessoas que muitas vezes você não sabe nem que tá vivendo aquele problema, né? Então não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso à informação, tá joia? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, né, que você queira, alguma dúvida em relação a essa situação de dívidas, né, endividamento, deixe aqui nos comentários, né, a sua dúvida que eu respondo para você assim que ela for enviada, tá joia? E eu aproveito e faço uma pergunta para você. Você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de questão envolvendo endividamento, formatação de um acordo, né?
você conhece várias pessoas que estão passando por uma situação como essa, né? Então deixe aqui no comentário a sua percepção também sobre essa situação que atinge muitos brasileiros, tá bom? E como eu sempre digo, assim, nas minhas palestras, nas minhas apresentações ou até mesmo nos, nos meus cursos, né? Quem tem informação e boa orientação tem absolutamente tudo para alcançar excelentes resultados na vida, né? Essa é uma frase que eu ouvia do meu avô quando eu era garoto e que eu carrego comigo até hoje. Então, ele sempre dizia o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que para você ter excelentes resultados na vida você precisa ter dinheiro. E não necessariamente você precisa ter dinheiro, você precisa saber administrar o seu dinheiro, né? Então, você tendo informação e tendo boa orientação, né? Porque informação tem bastante hoje em dia na internet, né? Mas você tendo a informação e ao mesmo tempo a boa orientação, você tem absolutamente tudo para alcançar excelentes resultados ao longo da sua vida, tá joia? Gente, super obrigado, né? Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!